Benedictus de Spinoza, 1632 a 1677. Tradução de Thomas Tomás, obra Ética, ano 2009. A ética, demonstrada segundo a ordem geométrica, é dividida em cinco partes, nas quais são tratados: a primeira parte, Deus; a segunda, a natureza e a origem da mente; a terceira, a origem e a natureza dos afetos; a quarta, a servidão humana ou a força dos afetos; e a quinta, a potência do intelecto ou a liberdade humana. Primeira parte, Deus. Vou fazer aqui só uma pequena introdução dessa obra. Tá? Essa é uma obra clássica. Essa Ética de Spinoza é uma obra muito estudada. Ela é muito complexa de ser estudada porque Spinoza escreveu segundo uma ordem geométrica, como ele diz. Então, vocês vão ver sempre ele colocar uma afirmação, depois lá na frente ele explicar, depois ele lá na frente ele vai colocar o que ele chama de um escolho, axioma, proposições, enfim. Aqui está o texto original e eu espero que vocês aproveitem e façam como eu. Assistam várias vezes, ouçam várias vezes e tentem entender o que o autor quis dizer na obra original. Vamos lá. Definições. Por causa de si, compreendo aquilo cuja essência envolve a existência, ou seja, aquilo cuja natureza não pode ser concebida senão como existente. 2. Disse finita em seu gênero aquela coisa que pode ser limitada por outra da mesma natureza. Por exemplo, disse que um corpo é finito porque sempre concebemos um outro maior. Da mesma maneira, um pensamento é limitado por outro pensamento. Mas um corpo não é limitado por um pensamento, nem um pensamento por um corpo. 3. Por substância, compreendo aquilo que existe em si mesmo e que por si mesmo é concebido, isto é, aquilo cujo conceito não exige o conceito de outra coisa do qual deve ser formado. 4. Por atributo, compreendo aquilo que, de uma substância, o intelecto percebe como constituindo a sua essência. 5. Por modo, compreendo as afecções de uma substância, ou seja, aquilo que existe em outra coisa, por meio da qual é também concebido. 6. Por Deus, compreendo o ente absolutamente infinito, isto é, uma substância que consiste de infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita. Explicação. Digo absolutamente infinito e não infinito em seu gênero, pois podemos negar infinitos atributos àquilo que é infinito apenas em seu gênero, mas pertence à essência do que é absolutamente infinito tudo aquilo que exprime uma essência e não envolve qualquer negação. 7. Disse livre a coisa que existe exclusivamente pela necessidade de sua natureza e que por si só é determinada a agir. E disse necessária, ou melhor, coagida, aquela coisa que é determinada por outra a existir e a operar de maneira definida e determinada. 8. Por eternidade,
compreendo a própria existência, enquanto concebida como se seguindo, necessariamente, apenas da definição de uma coisa eterna. Explicação. Com efeito, uma tal existência é, assim como a essência da coisa, concebida como uma verdade eterna e não pode, por isso, ser explicada pela duração ou pelo tempo, mesmo que se conceba uma duração sem princípio nem fim. Axiomas. Tudo que existe, existe em si mesmo, ou em outra coisa. 2. Aquilo que não pode ser concebido por meio de outra coisa, deve ser concebido por si mesmo. 3. De uma causa dada e determinada, segue-se necessariamente um efeito. E, inversamente, se não existe nenhuma causa determinada, é impossível que se siga um efeito. 4. O conhecimento do efeito depende do conhecimento da causa e envolve este último. 5. Não se pode compreender, uma por meio da outra, coisas que nada têm de comum entre si. Ou seja, o conceito de uma não envolve o conceito da outra. 6. Uma ideia verdadeira deve concordar com o seu ideado. 7. Se uma coisa pode ser concebida como existente, sua essência não envolve a existência. Aqui uma pequena explicação, tá? Mais uma vez, a gente observa que como é o método geométrico do Spinoza. Tá? Ele deu a definição, ele fez os axiomas, tá? E dentro de algumas das definições, ele faz explicações. Ele fez agora 7 axiomas e agora ele vai fazer as proposições. E dentro das proposições existem demonstrações. Esse é o método geométrico de Spinoza. E vamos lá tentar desvendá-lo. Proposições. Proposição 1. Uma substância é, por natureza, primeira relativamente às suas afecções. Demonstração. É evidente pela definição 3 e 5, as próximas. Proposição 2. Duas substâncias que têm atributos diferentes nada têm de comum entre si. Demonstração. É pela definição 3 igualmente evidente. Com efeito, cada uma das substâncias deve existir em si mesma e por si mesma. Deve ser concebida, ou seja, o conceito de uma não envolve o conceito da outra. Proposição 3, justamente isso que ele falou anteriormente. No caso de coisas que nada têm de comum entre si, uma não pode ser causa de outra. Demonstração. Se não tem nada de comum entre si, então, pelo axioma 5, uma não pode ser compreendida por meio de outra. E, portanto, pelo axioma 4, uma não pode ser causa da outra. CQD. Proposição 4. Duas ou mais coisas distintas distinguem-se entre si ou pela diferença dos atributos das substâncias ou pela diferença das afecções dessas substâncias. Demonstração. Tudo que existe, ou existe em si mesmo, ou em outra coisa, conforme axioma 1. Isto é, pela definição 3 e 5, não existe nada fora do intelecto, além das substâncias e suas afecções. Não existe nada, pois, fora do intelecto, pelo qual se possa distinguir várias coisas entre si, a não ser as substâncias, ou que é o mesmo, pela definição 4, seus atributos e suas afecções.
CQD, conforme quis demonstrar. Proposição 5. Não pode existir, na natureza das coisas, duas ou mais substâncias da mesma natureza, ou de mesmo atributo. Demonstração. Se existissem duas ou mais substâncias distintas, elas deveriam distinguir-se entre si, ou pela diferença dos atributos, ou pela diferença das afecções, pela proposição precedente. Se elas se distinguissem apenas pela diferença dos atributos, é de se admitir, então, que não existe senão uma única substância do mesmo atributo. Se elas se distinguissem, entretanto, pela diferença das afecções, como uma substância é, por natureza primeira, relativamente às suas afecções, pela proposição 1, se essas forem deixadas de lado e ela for considerada em si mesma, isto é, pela definição 3 e pelo axioma 6, verdadeiramente, então não se poderá concebê-la como sendo distinta de outra, isto é, pela proposição precedente. Não podem existir várias substâncias, mas tão somente uma única substância, CQD, conforme quis demonstrar. Proposição 6. Uma substância não pode ser produzida por outra substância. Demonstração. Não pode existir na natureza das coisas duas substâncias de mesmo atributo, pela proposição precedente, isto é, pela proposição 2, que tenham algo de comum entre si. Portanto, pela proposição 3, uma não pode ser causa da outra, ou seja, uma substância não pode ser produzida pela outra. CQD. Corolário. Mais uma característica de Spinoza, né? Depois da demonstração, agora o corolário. Esse é o método geométrico. Disso se segue que uma substância não pode ser produzida por outra. Com efeito, nada existe, na natureza das coisas, além das substâncias e suas afecções, como é evidente pelo axioma 1 e pelas definições 3 e 5. Ora, uma substância não pode ser produzida por outra substância, pela proposição precedente. Logo, uma substância não pode, de maneira alguma, ser produzida por outra coisa, CQD, conforme quis demonstrar. Demonstração alternativa. Algo novo nesse método geométrico, mais uma característica. Isto pode ser demonstrado ainda mais facilmente pelo absurdo da negativa. Com efeito, se uma substância pudesse ser produzida por outra coisa, o conhecimento dela dependeria do conhecimento de sua própria causa, pelo axioma 4. Não seria, então, pela definição 3, uma substância. Proposição 7. A natureza de uma substância pertence ou existir. Demonstração. Uma substância não pode ser produzida por outra coisa, pelo corolário da proposição precedente. Ela será, portanto, causa de si mesma, isto é, pela definição 1, a sua essência necessariamente envolve a existência, ou seja, a sua natureza pertence ao existir. CQD, conforme quis demonstrar. Proposição 8. Toda substância é necessariamente infinita. Demonstração. Não existe senão uma única substância do mesmo atributo, pela proposição 5. E a sua natureza pertence ao existir, pela proposição 7. A sua natureza, portanto, pertencerá ao existir, ou como finita ou como infinita. Ora, não poderá ser como finita, pois, pela definição 2, neste caso, ela deveria ser limitada por outra da mesma natureza, a qual também deveria necessariamente existir, pela proposição 7. Existiriam, então, duas substâncias de mesmo atributo, o que é absurdo, pela proposição 5. Logo, ela existe como infinita, CQD. Escolho 1. Uma explicação da explicação da explicação. Como, na verdade, ser finito é, parcialmente, uma negação
e ser infinito uma afirmação absoluta da existência de uma natureza. Segue-se, portanto, simplesmente pela proposição 7, que toda substância deve ser infinita. Escolhe o 2. Não tenho dúvida de que todos os que julgam as coisas confusamente e não se habituaram a conhecê-las por suas causas primeiras, terão dificuldade em compreender a demonstração da proposição 7, o que ocorre por não fazerem qualquer distinção entre as modificações das substâncias e as próprias substâncias, e por não saberem como as coisas são produzidas. Atribui, assim, às substâncias a mesma origem que observam nas coisas naturais. Aqueles, pois, que ignoram as verdadeiras causas das coisas, confundem tudo e, sem qualquer escrúpulo, inventam que as árvores, tal como os homens, também falam. Que os homens provêm também das pedras, e não apenas do sêmen, e que qualquer forma pode se transformar em qualquer outra. Igualmente, aqueles que confundem a natureza divina com a humana, facilmente atribuem a Deus afetos humanos, sobretudo à medida que também ignoram de que maneira os afetos são produzidos na mente. Se, entretanto, prestassem atenção à natureza da substância, não teriam a mínima dúvida sobre a verdade da proposição 7. Pelo contrário, essa proposição seria para todos um axioma e seria numerada entre as noções comuns. Pois, por substância, compreenderiam aquilo que existe em si mesmo e por si mesmo é concebido. Isto é, aquilo cujo conhecimento não tem necessidade do conhecimento de outra coisa. Por modificações, em troca, compreenderiam aquilo que existe em outra coisa e cujo conceito é formado por meio do conceito da coisa na qual existe. É por isso que podemos ter ideias verdadeiras de modificações não existentes, pois, embora não existam em ato, fora do intelecto, sua essência está, entretanto, compreendida em outra coisa por meio da qual podem ser concebidas. Enquanto a verdade das substâncias, fora do intelecto, não está senão nelas próprias, pois elas são concebidas por si mesmas. Se, portanto, alguém dissesse que tem uma ideia clara e distinta, isto é, verdadeira de uma substância, mas que tem alguma dúvida de qual substância exista, seria como se dissesse, como é evidente a quem prestar suficiente atenção, que tem uma ideia verdadeira, mas que tem alguma suspeita de que ela possa ser falsa. Ou se alguém afirma que uma substância é criada, está afirmando ao mesmo tempo que uma ideia falsa se tornou verdadeira, o que, certamente, não pode ser mais absurdo. É necessário, pois, reconhecer que a existência de uma substância, assim como sua essência, é uma verdade eterna. Disso podemos concluir, dizendo de outra maneira, que não existe senão uma única substância de mesma natureza. Afirmação que julguei valer a pena demonstrar aqui. Mas para proceder com ordem, é preciso observar que 1. A definição verdadeira de uma coisa não envolve nem exprime nada além da natureza da coisa. Disso se segue que 2. Nenhuma definição envolve ou exprime um número preciso de indivíduos, pois ela não exprime nada mais do que a natureza da coisa definida. A definição do triângulo, por exemplo, não exprime nada além da simples natureza do triângulo. Ela não exprime um número preciso de triângulos. 3. Deve-se observar que, para cada coisa existente, há necessariamente alguma causa precisa pela qual ela existe. 4. Enfim, deve-se observar que essa causa, pela qual uma coisa existe, ou deve estar contida na própria natureza e definição da coisa existente, pois, como sabemos, a sua natureza pertence ao existir, ou deve existir fora dela. Isto posto, segue-se que, se existe na natureza um número preciso de indivíduos, deve necessariamente haver uma causa pela qual existe tal número de indivíduos, nem mais, nem menos. Se, por exemplo,
existem na natureza se, por exemplo, existem na natureza das coisas 20 homens que, por razão de clareza, supõem existirem simultaneamente e que não tenham anteriormente existido outros, não será suficiente para dar conta da existência desses 20 homens mostrar a causa da natureza humana em geral. Será necessário, além disso, mostrar a causa pela qual não existem nem mais nem menos do que 20. Pois, pelo item 3, deve necessariamente haver uma causa pela qual cada um deles existe. Mas essa causa, pelos itens 2 e 3, não pode estar contida na própria natureza humana, uma vez que a definição verdadeira de homem não envolve o número 20. Por isso, pelo item 4, a causa pela qual existem esses 20 homens e, consequentemente, pela qual cada um deles existe, deve necessariamente existir fora de cada um deles. Portanto, deve-se concluir, de maneira geral, que tudo aquilo cuja natureza é tal que possa existir em vários indivíduos, deve necessariamente, para que eles existam, ter uma causa exterior. Mas, conforme já se mostrou nesse escolho, a natureza de uma substância pertence ao existir. Sua definição deve envolver sua existência necessária e, como consequência, sua existência deve ser concluída exclusivamente de sua própria definição. Mas, de sua definição, como mostramos nos itens 2 e 3, não pode-se seguir a existência de várias substâncias. Dessa definição, segue-se necessariamente, portanto, que, tal como queríamos demonstrar, existe apenas uma única substância de mesma natureza. Eu só queria lembrar as pessoas que estão ouvindo que é importante tentar entender Spinoza, tá? Ele vai fazer esse tempo todo esse ida e volta, ida e volta, ida e volta. Isso faz parte do método geométrico e cabe ao leitor desvendar esse enigma. Tá? Então você vai encontrar ouvindo várias vezes, lendo muitas vezes, para tentar entender o que ele está dizendo. E, como ele disse, ele dá as respostas dentro do próprio texto. Quando ele fala, olha, eu estou falando daqui da demonstração tal, do axioma tal, da proposição tal, ele faz sempre referência. Então, ele está sempre indo e voltando no texto. Continuando. Proposição 9. Quanto mais realidade ou ser uma coisa tem, tanto mais atributos lhe competem. Demonstração. Isso é evidente pela definição 4. Proposição 10. Cada atributo de uma substância deve ser concebido por si mesmo. Demonstração. Com efeito, o atributo é aquilo que, da substância, o intelecto percebe como constituindo a sua essência, pela definição 4. Portanto, pela definição 3, o atributo deve ser concebido por si mesmo, C que D, conforme quis demonstrar. Escolho. Fica claro, assim, que ainda que dois atributos sejam concebidos como realmente distintos, isto é, um sem a medição do outro, disso não podemos, entretanto, concluir que eles constituam dois entes diferentes, ou seja, duas substâncias diferentes. Pois é da natureza da substância que cada um de seus atributos seja concebido por si mesmo, já que todos os atributos que ela tem sempre existiam simultaneamente nela, e nenhum pode ter sido produzido por outro, mas cada um deles exprime a realidade, ou seja, o ser da substância. Está, portanto, longe de ser absurdo atribuir vários atributos a uma substância. Nada na natureza pode, na verdade, ser mais claro do que isso, que cada ente deve ser concebido sob algum atributo e que, quanto mais realidade ou ser ele tiver, tanto mais atributos que exprimem a necessidade, ou seja, a eternidade e a infinitude, ele terá. Como consequência,
nada é igualmente mais claro do que o fato de que um ente absolutamente infinito deve necessariamente ser definido, como fizemos na definição 6, como consistindo de infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência precisa, eterna e infinita. Se agora, entretanto, alguém perguntar por qual indício podemos distinguir as diferentes substâncias, pede-se que leia as proposições seguintes, que mostram que não existe na natureza das coisas senão uma única substância e que ela é absolutamente infinita, motivo pelo qual será vão buscar tal indício. Proposição 11. Deus, ou seja, uma substância que consta de infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita, existe necessariamente. Demonstração. Se negas isso, concebe, se for possível, que Deus não existe. Neste caso, pelo axioma 7, a sua essência não envolve a existência. Ora, isso, pela proposição 7, é absurdo. Logo, Deus existe necessariamente. CQD, conforme quis demonstrar. Demonstração alternativa. Para cada coisa, deve-se indicar a causa ou a razão pela qual ela existe ou não existe. Por exemplo, se um triângulo existe, deve-se dar causa ou a razão pela qual ele existe. Se, por outro lado, ele não existe, deve-se também dar a razão ou a causa que impede que ele exista, ou seja, que suprima a sua existência. Ora, essa razão ou causa deve estar contida na natureza da coisa ou então fora dela. Por exemplo, a própria natureza do círculo indica a razão pela qual não existe um círculo quadrado, pois, evidentemente, admiti-lo envolve uma contradição. Por sua vez, o que faz com que uma substância exista também se segue exclusivamente de sua própria natureza, porque esta última envolve, é óbvio, a existência. Veja-se a proposição 7. Mas a razão pela qual um círculo ou um triângulo existe ou não existe não se segue de sua própria natureza, mas da ordem da natureza corpórea como um todo. Pois é dessa ordem que deve-se seguir que, neste momento, esse triângulo ou exista necessariamente, ou seja impossível que ele exista. Tudo isso é evidente por si mesmo. Disso se segue que uma coisa existe necessariamente se não houver nenhuma razão ou causa que a impeça de existir. Se, pois, não pode haver nenhuma razão ou causa que impeça que Deus exista ou que suprima sua existência, deve-se, sem dúvida, concluir que ele existe necessariamente. Mas se houvesse tal razão ou causa, ela deveria estar ou na própria natureza de Deus ou fora dela, em uma outra substância de natureza diferente. Pois se fosse da mesma natureza, deveríamos, por isso mesmo, admitir que Deus existe. Mas uma substância que fosse de natureza diferente não teria nada em comum com Deus, pela proposição 2, e não poderia, portanto, pôr a sua existência, nem tampouco retirá-la. Se, pois, a razão ou a causa que suprime a existência de Deus não pode estar fora da natureza divina, ela deve necessariamente estar, embora supostamente Deus não exista, na própria natureza divina, a qual, por isso, envolveria uma contradição. Mas é absurdo afirmar isso de um ente absolutamente infinito e sumamente perfeito. Logo, não há nem em Deus, nem fora dele, qualquer causa ou razão que suprima sua existência. E, portanto, Deus existe necessariamente. CQD, conforme quis demonstrar.
Demonstração alternativa. Pode não existir, poder não existir é impotência. E, inversamente, poder existir é potência, como é por si mesmo sabido. Se, pois, o que agora existe necessariamente não consiste senão de entes finitos, então esses entes são mais potentes do que um ente absolutamente infinito. Mas isso, como é por si mesmo sabido, é absurdo. Logo, ou não existe nada, ou um ente absolutamente infinito também existe necessariamente. Ora, nós existimos ou em nós mesmos, ou em outra coisa que existe necessariamente. Veja-se o axioma 1 e a proposição 7. Logo, um ente absolutamente infinito, isto é, pela definição 6, Deus existe necessariamente. C que D, conforme quis demonstrar. Escolho. Quis nessa última demonstração, para que fosse mais facilmente compreendida, provar a existência de Deus a posteriori. Mas não que sua existência não se siga a priori, desse mesmo fundamento. Pois, se poder existir é potência, segue-se que, quanto mais realidade a natureza de uma coisa possuir, tanto mais ela terá forças para existir por si mesma. Portanto, um ente absolutamente infinito, ou seja, Deus, tem por si mesmo uma potência absolutamente infinita de existir. E por isso existe de forma absoluta. Muitos, entretanto, poderão talvez não ver facilmente a evidência desta demonstração, porque estão acostumados a considerar somente aquelas coisas que decorrem de coisas exteriores. E dentre essas coisas, eles veem que aquelas que são rapidamente produzidas, isto é, que facilmente passam a existir, também facilmente perecem. E, inversamente, julgam que aquelas coisas que eles concebem como tendo um número maior de propriedades são mais difíceis de serem produzidas, isto é, que não é tão fácil fazer com que passem a existir. Entretanto, para livrá-los desse preconceito, não preciso considerar aqui em que sentido é verdadeira a frase: o que é rapidamente produzido, rapidamente perece. Nem tampouco se, com respeito à totalidade da natureza, todas as coisas são igualmente fáceis ou não. É suficiente apenas observar que não falo aqui das coisas que são produzidas por causas exteriores, mas apenas das substâncias, as quais, pela proposição 6, não podem ser produzidas por nenhuma causa exterior. Com efeito, as coisas que são produzidas por causas exteriores consistam, elas, de muitas ou de poucas partes. Devem tudo que tem de perfeição, ou seja, de realidade, à virtude da causa exterior. E, assim, sua existência tem origem unicamente na perfeição da causa exterior, e não na sua própria causa. Em oposição, nada do que uma substância tem de perfeição é devido a qualquer causa exterior, e assim, também a sua existência deve decorrer unicamente da sua própria natureza. Existência que nada mais é, portanto, do que a sua própria essência. Logo, a perfeição de uma coisa não retira sua existência, mas, em vez disso, a põe. A imperfeição, ao contrário, a retira. E por isso, não há nenhuma existência entre a qual possamos estar mais certo do que a do ente absolutamente infinito ou perfeito, isto é, de Deus. Com efeito, uma vez que sua essência exclui qualquer imperfeição e envolve a perfeição absoluta, fica afastada, por isso mesmo, qualquer razão de dúvida sobre a sua existência, podendo-se, ao contrário, ter disso a maior certeza. Creio que isso fica claro para quem preste um mínimo de atenção.
Proposição 12. Não se pode verdadeiramente conceber nenhum atributo de uma substância do qual siga que tal substância pode ser dividida. Demonstração. Com efeito, as partes na qual uma substância, assim concebida, se dividisse ou conservariam a sua natureza ou não a conservariam. Se considerarmos a primeira hipótese, então, pela proposição 8, cada uma das partes deveria ser infinita e, pela proposição 6, causa de si. E, pela proposição 5, deveria consistir de um atributo diferente. Portanto, a partir de uma única substância, se poderiam construir várias substâncias, o que, pela proposição 6, é absurdo. Além disso, as partes, pela proposição 2, nada teriam de comum com o respectivo todo. E o todo, pela definição 4 e pela proposição 10, poderia existir e ser concebido sem as respectivas partes. Conclusão de cujo absurdo ninguém poderia duvidar. Se considerarmos a segunda hipótese, e de que as partes não conservariam a natureza das substâncias, então, quando a substância inteira fosse dividida em partes iguais, ela perderia a natureza de substância e deixaria de existir, o que, pela proposição 7, é absurdo. Fim da primeira parte e da proposição 12.